Grande Ricardo. Olá, Carlos. Boa noite. Boa Como você noite. está? Bem, você está me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Tô. E você, está me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os Maravilha. nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 13 de setembro de 2020, edição de número 171. Já passaram por aqui 170 convidados, 170 Uau! personalidades importantes, falando dos mais variados temas, e todos eles, claro, importantes, como hoje, que eu vou ter a honra de bater um papo aqui com ele, que é pianista, cantor, compositor, arranjador, Ricardo de Deus. Seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, Carlos. É um prazer estar aqui com você, falando aqui, batendo papo com o pessoal. Estou vendo o pessoal dando boa noite aí. A Carla, boa noite, Carla. Ibis O Maceió Ibis chegou Maceió, por aqui. Maceió. Olha, maravilha. Boa noite, sejam bem-vindos. Nossa, Carlos, não sabia então que já tem 171 edições da sua live. Parabéns. Na verdade é o seguinte, quando começou o meu programa na rádio, é dia de sábado, né? Mas quando começou a pandemia aí, esse bloqueio todo, a gente parou de ir para a rádio, entendeu? Então eu comecei a fazer essa entrevista de casa. E aí estou fazendo todo dia, entendeu? É uma loucura, viu? Todos os dias? Nossa, você não para então. Todos os dias. Eu trabalho durante o dia em outro local, chego em casa à noite para fazer as entrevistas, entendeu? Nossa, que maravilha. E a rádio era situada onde, Carlos? No Ipiranga. A gente fica ali no Ipiranga, maravilha. nas proximidades ali do Museu do Ipiranga, entendeu? A rádio fica ali. E você fala de onde nesse momento? Eu estou aqui na cidade de Suzano. Suzano. Você é de Suzano mesmo? Eu sou de Suzano. Você estava aí na época que teve aquele horrível, aquele atentado lá na escola, aquele crime? Você estava nessa época, já estava por aí ou estava fora? Estava aqui. Vai completar 3 anos que eu já regressei aqui. Entendi. Me diz uma coisa, uma curiosidade. Ricardo de Deus tem característica de nome de português de Portugal mesmo, entendeu? Você tem alguma ligação com? Exatamente. Meu pai, olha só, o nome do meu pai, todo português, né? Sebastião José Manuel de Deus Neto. Eita, nós! Então, meu bisavô, que eu não conheci, ele tem raízes portuguesas, era português. Em Cabo Verde, eu tinha conhecido uma conhecida, chamada Soraya de Deus. Olha só. E ela era portuguesa, né? Então, elas têm bem mesmo raízes portuguesas. Pensei que você ia dizer que era sua irmã, que seu pai andou por lá, alguma coisa. Olha, talvez meu bisavô, né? Ou seu bisavô, mas seria primo, não seria irmã, né? Não seria irmã, é verdade, isso mesmo. Alguns parentescos. Mas me despertou essa curiosidade, entendeu? Não achei até que você ia falar aqui com sotaque português, né? Sabe? Que os portugueses, né? Ou quem, na verdade, quem tem sotaque é a gente, né? E é engraçado, bom, só para descontrair no início aqui, né? Porque, na realidade, os portugueses dizem que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. E eu me chateava com o pessoal falando, não, os brasileiros quem fala são os índios, né? Que, na realidade, é a língua original do Brasil, né? Então, nós falamos português, com sotaque diferente, mas para diferenciar o nosso português, eles falam que nós falamos brasileiro. Né? Exatamente. Me diz uma coisa, eu vou entrar muito nesse assunto aí da música instrumental, da tua carreira, mas como é que foi a tua infância aí? Foi aí em Suzano? Você vem de origem de influências musicais da família, Ricardo? É engraçado. Eu sou o único que desviou, assim, né? Eu sou o único músico da família e isso tem uma história bem bacana porque isso se iniciou com um novo vizinho aqui do bairro. Sim. Eu cresci aqui, né? Eu nasci em Mogi e me criei
Mogi das Cruzes é uma cidade vizinha aqui, né? Sim. Inclusive, eu trabalho lá e resido aqui. Um vizinho novo que tocava violão, Jailton Soares, hoje é chamado de Tom Soares. E um vizinho novo, tocava violão e tal. Mas aí é engraçado, ele tocava violão. Mas aí eu comecei a conhecer ele e ele tinha um tecladinho na casa dele. E ele ensinava violão, assim, mas eu não me interessei muito pelo violão. Me encantou foi o teclado, né? Olha só. E aí ele me ensinou as primeiras notas no teclado, tal. Aí eu fui indo. Aí fui estudar numa cidade vizinha, numa escola, teclado. Eu comecei tarde, assim, pra música, né? Entre 14 e 15 anos. E aí eu fui nessa escola, aqui na cidade de Poá. O professor chamava Carlinhos. Inclusive, eu já encontrei ele aqui em Suzano. Ele tá morando aqui em Suzano agora. Já tá um senhor e tal. Eu conheço aí Suzano, o escritor Sacolinha, viu? Sacolinha, conheço ele, Sacolinha. Gente boa. Ele já participou aqui? Ele participou na rádio. Ele participou na rádio mesmo. Ah, maravilha. É um ativista aqui, cultural, incrível. Assim, Sacolinha, eu conheço ele. Figuraça. Figuraça, gente boa. Continue, desculpe, ela acabei interrompendo. Não, aqui em Suzano só tem gente boa, meu. Bons artistas, bons músicos. Eu não sou daí, bons então há aqui. controvérsias. É claro que não só daqui, né? Obviamente, sim, né? Sim, claro, exatamente. Né? E onde eu estava? Do vizinho, né? Isso. Tá, e da escola, tá. Aí eu fui estudar nessa escola, fiquei lá uns 2, 3 anos, a escola tinha umas apostilas, né? E aí o professor Carlinhos saiu da escola, não sei o que aconteceu, desvinculou da escola. E o dono da escola, chamado Jaciel, ó, tá lembrando de todo mundo. O Jaciel me convidou para dar aula. Eu falei, mas eu nem sei tocar muito bem, né, meu? Eu falei, não, você ensina o que você já sabe. Já tinha passado umas 3, 4 apostilas, né? E daí, eu com quase 16, tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos, eu já comecei a dar aula. Então, desde então, eu nunca parei de dar aula. Desde os meus 14 eu estudo música e continuo dando aulas, estudando, dando aulas, tocando, gravando, produzindo. E aí eu queria continuar estudando. Aí eu vim para aqui para a cidade de Suzano, tinha um instituto musical chamado Morricone. Eu tenho um carinho enorme, a dona Célia, que já desencarnou, o senhor Francisco também, que já desencarnou. E foram um casal que me deram muito apoio. Então eu fui lá estudar piano, aqui era teclado, e lá eu comecei a estudar piano. E aí eu não tinha piano, né, na altura, e eu ia na escola estudar. E eu estudava bastante, 6, 8 horas por dia. Assim, quando comecei, aí eu aprendi rápido, desenvolvi rápido. E aí até tem uma cena bastante que me comove, assim, que foi muito linda, assim, da dona Célia. Um dia eu tinha ficado o dia todo lá estudando, né? E a gente tinha começado a escurecer, e eu nem tinha dado conta, assim, tinha almoçado por lá, fiquei lá estudando. Eu disse, está começando a escurecer. Aí a dona Célia falou para mim, Ricardo, já tá bom, você ficou o dia todo estudando, né? E ela, ela veio falar comigo assim, então, e aí depois eu vim dar aula nessa escola. Cara, olha que coisa. E aí foi, as coisas foram acontecendo. De estudante a professor, né? Ô, Ricardo, aí foi sempre buscando. Agora, o teu interesse maior era mais por instrumentos e não o cantar, o vocal, por exemplo? Na realidade, até hoje eu tenho, assim, né, esse último trabalho, os 2 últimos trabalhos eu cantei algumas músicas. Sim. Mas não me considero cantor, né? Porque acho que todo instrumentista tem essa questão de afinar, de fazer esquetes, né? Você tem essa coisa de imitar o som, né, do instrumento com a voz. Então, pra gente, essa questão da afinação é algo comum, né? Fica mais suave, facilita, não é, no caso? Facilita. Então, eu sempre me interessei mais pelo piano, por compor, né? Fui desenvolvendo essa habilidade, essa capacidade de facilidade de compor, né? Mas o que é que você ouvia? O que é que você ouvia, por exemplo? Teu ouvido. Então, exatamente. São muitas fases, né? São muitas fases. Quando a gente começa, a gente acaba ouvindo um pouco mais de rock, né? Essas músicas da FM. Depois, conforme você vai adentrando, estudando, você vai conhecendo outras coisas. Aí comecei a estudar um pouco de música clássica. Aí comecei a me interessar por bossa nova. Comecei a ouvir um pouco de jazz, né? E aí eu fui também depois estudar na ULM, que hoje é MESP. Lá tem uma forte vertente, porque ela tinha, na altura, a orquestra jazz sinfônica. Já ouviu falar da orquestra jazz sinfônica? Sim, claro. Então, que eles já faziam esse trabalho meio misturado com popular, com clássico, improvisação. E
E aí comecei o Vizinho Trio, César Camargo Mariano, Egberto Gismonti. Quando eu ouvi o Egberto Gismonti, me apaixonei. Não chamavam, O César Camargo... não te chamavam de louco, não? De cara, de ponto fora da curva? Não, eu acho que até hoje a gente sai um pouquinho da fora da caixa, porque eu lembro que eu por exemplo, quando você começa a ouvir esse tipo de música, e mesmo na minha família e os colegas não ouvem isso, as rádios não tocam isso, né? Assim, as rádios, assim, algumas rádios mais específicas, mas normalmente o que você vê na televisão, na mídia de forma geral, não é isso, né? Então você se sente, até hoje, né? Porque tem um gosto diferente, as pessoas, ou na família, as pessoas vão no final de semana, também nós vamos, ou os vizinhos, ou em alguns lugares, né? Você vai no churrasco, tá tocando pagode. Ó, por favor, pode colocar B.B. King aí, por favor? Né? Mas aí eu respeito, a realidade é isso, porque, claro, por exemplo, você falando do pagode, logo quando eu comecei a tocar com esse meu amigo, os primeiros grupos que eu toquei foi pagode. Eu toquei pagode, toquei sertanejo, toquei reggae, toquei rock, né? Então isso faz parte dessa construção nossa, né? O primeiro grupo que eu toquei foi uma história bem legal, foi um grupo de pagode. Qual o nome? E a gente... Era aqui da região, era um grupo... foram os dois grupos que eu toquei. Tem um aqui da região chamado Grupo Desafio, que é um grupo muito bom aqui, que já tinha sido gravado e tal. Tinha um outro que era Coisas da Gente, que foi o primeiro grupo que foi tocar, e a gente foi participar, Robert Kennedy, né, aquela avenida de São Paulo, que é uma rua que tinha um monte de... Tem, né? Faz tempo que eu não vou lá, anos. Tem um monte de bares, um ao lado do outro. Eu moro aí do lado? Pô. Olha aí, tá vendo? Olha a coincidência. Eu moro aqui. Tinha ali... Agora é Avenida Atlântica, mudou o nome. Mudou? Nem sabia, olha. É a Avenida Atlântica agora. Olha só que maravilha. E lá tinha, por exemplo, era muito engraçado, porque eu tinha adolescente ali, tinha 17, 18 anos. Por exemplo, tinha uma casa que era sertanejo, do lado um que era pagode, outro que era rock. Era incrível, porque faz muitos anos que eu não vou ali, eu deixei muito da balada, né? Cada casa era um estilo. E nós íamos tocar ali. Ali tinha o Coração Sertanejo, tinha outra coisa assim, né? E aí a gente foi tocar numa casa lá chamada Estação do Samba. E a Estação do Samba fez um festival de samba, inédito. E nós fomos participar com umas 2 ou 3 músicas com esse grupo aqui. De Mogi das Cruzes era o grupo. Coisas da Gente. Tinha o Alexandre, Peri, já não lembro o nome da galera toda. E nós participamos de umas etapas, e naquela altura, isso aí, ó, mais de... Vixe Maria, deve ser 96, 95, 97, 96, por aí. Eram os LPs, quem ganhava ia participar de uma coletânea do LP. Nós ganhamos e aí na altura nós não gravávamos, eles tinham produtores, eu não sei, mas os cantores iam colocar as vozes, era um método diferente naquela altura. Tinha um produtor que eles faziam o arranjo, gravavam, e depois iam só alguns elementos do grupo, mais os cantores, e colocava a voz. E aí o nosso grupo, a gente saiu nesse LP com uma faixa. A gente participou, não lembro que lugar que a gente ficou no festival, não recordo. Você está contando essas histórias aí, parece que você já tem aí uns 70 anos de idade, entendeu? Sério? Dá essa impressão, é? Dá essa impressão. Não sei se você... isso também é fruto, claro que eu estou brincando, mas é claro que isso é fruto de experiências de vida, entendeu? E são experiências de vida que a gente vai se moldando também, né, Ricardo? Com certeza. Né? Me diz uma coisa. Eu já tenho história, né? Não sou tão velho assim, mas já tenho histórias, muitas coisas, né? História de música, de tocar, de viajar, de ir para outro país. Tem histórias do Arco da Velha. Segundo Mário Sérgio Cortella, nós, seres humanos, não ficamos mais velhos o quanto mais vivemos. Quem fica mais velho, o quanto mais vive, é objeto. Por exemplo, o quanto mais o tempo vai passando, é objeto, como piano, geladeira. Porque ela nasce pronto e vai se desgastando. Nós não, nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo durante o decorrer do tempo. Então, nós não ficamos mais velhos, ficamos mais vividos, diga-se de passagem. E tem um ensinamento que diz assim, que nós somos a construção de nós mesmos. Nós estamos cada dia numa construção do nosso ser, da nossa pessoa, né? Do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento intelectual, pessoal, emocional, psicológico, né? A gente é seres evolutivos, né?
Até o último suspiro estamos evoluindo e aprendendo, né? Claro, sempre. Agora, eu quero entrar na tua história, da tua mudança para Cabo Verde, e olha que coisa engraçada. Eu sou baiano, moro em São Paulo, você mora em Suzano, tão perto, e quem faz essa indicação para a entrevista é um cara de Cabo Verde. Exatamente, foi bom você chegar nisso, exatamente, né? Marco Rocha, né? Grande Marco Rocha, entendeu? Que chegou até mim através de um americano, entendeu? Nossa, pensei que você era isso, olha que engraçado. Entendeu? Então, o bom desse período de quarentena é que, através do mundo virtual, a gente nós vamos nos aproximando mais, né, Ricardo? Olha, você tocou num ponto bem legal, né, Carlos, que mudou muita coisa, né? E daqui para frente, acho que muitas coisas não vai voltar a ser como eram. Né? Essas possibilidades todas de lives, de aulas remotas, por exemplo, eu também dando aula à distância. Tem alguns alunos que a gente já começou agora também aqui em Mogi, algumas escolas de música, voltando com medidas de segurança, com divisórias de acrílico, tal, com toda a medida de segurança, estamos voltando às aulas. Você está com o quê aí? E alguns alunos... Você está com piano ou um teclado? Oi? Você está com piano ou um teclado aí? Eu tenho um piano acústico ali, só que aí o piano fica, né? E aqui eu tenho um piano digital. E tem uma salinha aqui que tem uns instrumentos aqui. Tem um piano acústico, tem 2 teclados de um lado, um piano digital aqui, um piano acústico ali. Você muda para Cabo Verde, mas eu gostaria de saber o seguinte. Antes dessa mudança, e o que levou também a essa mudança, qual é o teu trabalho aqui no Brasil? Você chegou a gravar disco, alguma coisa aqui antes disso? Então, meu, não. Trabalho próprio, não. Mas com grupos, sim. Antes de ir para Cabo Verde. Inclusive, quando eu fui a primeira vez, fomos pela primeira vez em Cabo Verde, isso em 98. Eu fui residir em 99. Um ano depois eu fui residir em Cabo Verde. Você vai e em 98, eu vou tocar em 98 para Cabo Verde, volto. Aliás, foi da terceira vez que eu fui para Cabo Verde que eu fiquei. Eu fui a primeira vez tocar, voltei, depois fui de novo lá passar umas férias, voltei, e depois fui definitivamente. Foi da terceira vez que eu fiquei lá. A primeira vez que fomos, tem uma história muito legal. Foi com um grupo de Porto Seguro. Bahia? Na altura estava... Bahia, Porto Seguro. Chamado Corá ou Fá. Não era um grupo muito conhecido, mas a gente, assim, a nível do Brasil, de São Paulo, né? A gente tocava bastante em várias casas noturnas. E tínhamos já um CD gravado. Eu já nessa altura já fazia arranjo. Era o quê? Era música instrumental, clássica? Era o quê? Não, vou te explicar. Na altura tava na moda o Olodum. 97, 98. E esse grupo de Porto Seguro vinha nessa linha do Olodum. Os caras afro, com rasta, tocando aqueles tambores. Showman os caras. Pegavam no palco e subiam o tambor no... Sabe? Tocava o tambor no alto. Era um grupo, nossa, eu nem sei quantos nós éramos. Quase uns 10 músicos. Baria percussão. Era uma batucada, o negócio tinha uma força. Fazia samba reggae, sabe? Axé. Só que era música autoral. Eu tive esse privilégio, eu sempre gosto dessa questão da música autoral. E meus trabalhos são todos autorais. E já esse grupo era música autoral. CD que a gente gravou um CD só de músicas inéditas. E aí, nós fomos tocar no Dia da Consciência Negra. Eu sempre confundo, é 19 ou 20 de novembro? É 20. 20 de novembro. Nós fomos tocar numa escola de samba, aqui de São Paulo. Não lembro se era X9 Paulistana. Ia ter vários grupos. Na altura estava em voga o Royce do Cavaco. A gente tocar no mesmo palco que o Royce do Cavaco. E tinha um grupo de Cabo Verde, chamado Cimenteira. Olha. Íamos tocar... Tem uns 4, 5 grupos naquela noite. E eu não lembro se nós tocamos primeiro ou Cimenteira. E houve uma... Os caras gostavam da gente afro, né? Puta, os caras com tamborzão. Modéstia à parte, tinha um impacto quando a gente tocava, né? Porque muita percussão fazia um som, sabe? Tinha... Nosso negócio não tinha que ouvir aqui, não queria se mexer, né? Era muito animado, assim, um repertório bem legal. Inclusive, fizemos vários carnavais em Minas. Tocamos vários ali. Qual é o nome daquela cidade ali? Camanducaia. Com os 3 colunas a gente fazíamos o carnaval. Um trio elétrico na praça de Camanducaia e a gente tocava. Então, e aí,
um subiu num show do outro, entrou no palco, no show do outro. Não sei se o Cimenteiro entrou no nosso show, nós entramos no show deles. Houve uma sintonia. E nesse dia, estava o cônsul de Cabo Verde, Aguinaldo Rocha, que já é desencarnado. E já houve ali já meio que um convite. Olha, a gente gostou de vocês. Olha, a gente tem um festival. Isso era em novembro. E em maio do próximo ano, ele falou, temos um festival. Cabo Verde, várias ilhas, são 10 ilhas. Sim. E cada ilha tem um festival de música. Quase todas as ilhas. Se eu dizer todas. Acho que tem uma que não é habitada, não é? Se não me engano, em Cabo Exatamente. Tem uma que não é habitada. E aí, ele falou que tinha um festival da Gamboa, que é na ilha de Santiago, na cidade da Praia, que é onde eu vivi. E aí ele falou, olha, rolou já meio que um convite. Não é que em maio de 98, nós já estávamos em Cabo Verde tocando. Fomos tocar nesse festival da Gamboa. Com esse grupo, Coral Alfá, que é um grupo de Porto Seguro que estava na altura residindo em São Paulo. E eu tocava com eles. Então, daí essa foi a primeira história de eu ir a primeira vez para Cabo Verde. Fomos fazer um show lá. Aí depois você vem aqui e sente uma saudade de Cabo Verde. Vou me mandar para lá. Então, Cabo Verde foi muito legal, porque na altura a gente nunca tinha ouvido falar de Cabo Verde. Apesar que Cabo Verde faz parte da história ali, quando você vai estudar história dos tratados de Tordesilhas, falava que passava por Cabo Verde. Mas fomos procurar no Atlas, na altura, né? Uhum. E eu e um amigo não encontramos Cabo Verde no Atlas. Aí a gente falou, a gente não encontrou Cabo Verde no Atlas. É uma república nova amigo... também, né? Oi? É uma república muito nova, né? Mas aí um amigo meu falou, no meu tem. Pra gente saber onde que era. A gente ia tocar, a primeira vez que a gente ia sair fora do país, né, meu? Tinha nem sei quantos anos, estava 18, 19 anos. Já ia ser a primeira vez do país, né? Ou já tinha quase 20. Eu fui pra lá com 21 para 22 anos. Exatamente. Acho que eu tinha uns 20 anos ali. E nunca tinha saído fora do país. Todo esse processo, era passaporte, visto. Foi um barato, uma aventura incrível, né? E aí depois me encantei porque eu conheci só uma ilha. Aí eu quis passar férias para conhecer mais de Cabo Verde, né? E aí fui para outras ilhas conhecer. Mas já da primeira vez, o que me levou, na realidade, foi o amor, né? Eu conheci uma pessoa e eu acabei casando com ela, né? Uhum. E aí a gente ficou juntos 18 anos. Já, nesse momento, já não estamos mais juntos. Uma companheira que eu tenho um enorme carinho, né? E aí eu fui lá por causa dela. Depois eu voltei para lá. Aí a gente, né? Fiquei junto com ela, tal. Aí ela veio para cá. Aí a gente decidiu ir para lá. Aí fiquei para lá 18 anos. Como é o cenário? Resumindo, né? Uhum. Como é o cenário musical lá em Cabo Verde, especificamente até mais para música instrumental, que é mais ou menos a tua linha, né? Então, né? A música instrumental, de uma forma geral, ela tem um espaço um pouco menor, né? Apesar que em Cabo Verde tem alguns músicos que fazem música instrumental. Né? Mas é legal falar, assim, não só da música instrumental, do cenário um pouco musical de Cabo Verde, porque Cabo Verde tem uma cultura incrível. E tem músicas, estilos próprios deles, né? De lá. E tem, influências africanas, influências brasileiras, influências portuguesas. Então tem estilos próprios de lá. Eu gostaria de citar alguns aqui. Fica à vontade. Por exemplo, nos meus 2 CDs, primeiros, tem 2 estilos que eu gravei, que eu compus músicas nesse gênero, que é o batuco e a morna. A morna é como fosse um cartão postal de Cabo Verde, né? Inclusive eles ficaram com patrimônio imaterial da humanidade. É assim que se fala, né? Patrimônio da Unesco. Isso, eles conseguiram emplacar, eles ganharam esse título, porque a morna é como se fosse o fado em Portugal, né? Talvez como a bossa nova para nós, né? Tem um estilo que marca a cultura. Então tem o batuco, tem a morna, tem o funaná, tem a coladeira, tem o São João, o que mais? Tem a contradança, tem lundu, né? Então, e tudo tem só dança. Tem algumas manifestações que é mais ou menos parecido aqui com aquele estilo que tem muito forte no Recife. Me ajuda? Frevo. Tem os tambores. Frevo. Não, tem o frevo, tem o outro. Não. Mangue Beach. Não, que usa a alfaia. Qual é? Que usa a alfaia, que faz o carnaval com esse estilo também lá. Eu tive em Recife e assisti os ensaios deles. Gente, como eu vou esquecer esse estilo de Recife? Porque tem um estilo... Porque ele tem um pouco um quê do profano, mas um quê do religioso.
É. E em Cabo Verde tem um também, estilos que agora me deu o branco também desse do nome. Não tem nenhum cabo-verdiano aqui assistindo a gente? Não tem. Você tá aí, né? Tá, tudo bem. Eu tô tentando Depois a gente achar vai aqui. Mas que usa até alfaia o aqui. final a gente lembra. Maracatu, grato Maracatu. aqui, ó. Maceió, Maracatu. Ibis Exatamente, Maceió. Maracatu. Você conhece o Ibis Maceió? Não. Grato, Ela, Ibis. ela é de Maceió, é um dos melhores músicos brasileiros, tá? Depois vai. Olha, e ele tá onde? Ele Ibis, mora você está onde? São Paulo. São Paulo? Ele tá preso. Eu mandei prendê-lo aqui em São Paulo por esse tempo. E ele toca o quê? Percussão? Eu não vou falar, não, cara. Depois você pesquisa. Ibis Maceió. Não, Ibis, vamos fazer um som aí, Ibis. Vamos fazer um som aí. Com H no final. Você vai ver as músicas desse cara, tá? Legal. Então, eu vou te mandar um link pra você não esquecer. Manda assim. Por exemplo, eu adoro conhecer música nova, músico novo. Eu tô falando com a minha namorada agora que meu maior prazer é ouvir uma música que eu não conheço. Eu prefiro ouvir uma música que eu não conheço. Cada dia eu tento ouvir, eu abro aqui no Spotify. O que eu ouvi hoje diferente? Bom, deixa eu pesquisar isso aqui, ó. Vou ouvir uma música que eu não conheço. Eu gosto de ouvir coisas que eu não conheço. Ampliar meu horizonte. Sempre. Sim. Né? E então, tem um estilo lá que assemelha ao maracatu. Tô na Lapa. Tá na Lapa. Maravilha. Pô, temos que se conhecer então, Ibis. Então tem muitos estilos próprios lá, sabe? E aí, além do que, tudo cantado em crioulo. Eu tenho, entre aspas, ciúmes de Cabo Verde, deles terem o crioulo. Crioulo é o quê? Um dialeto? É um dialeto. E tem indícios todos para se tornar uma língua. Eles estão num debate, quando eu saí de lá, de se tornar a língua oficial, né? Porque a língua oficial é o português. Ricardo, só que a maioria das pessoas se comunicam em crioulo. Sim, o crioulo. As músicas todas. O crioulo também não é um dos idiomas do Haiti? O francês, o crioulo? Acho que é também. Não sei se é, a mesma língua. Mas... Então, o que eles chamam assim de crioulo são, por exemplo, dialetos que se misturam com uma língua, entre aspas, do colonizador. Então, por exemplo, Senegal tem o seu crioulo, Guiné tem o seu crioulo, Cabo Verde tem o seu crioulo. Né? Então, Senegal é o crioulo misturado com o francês, tem a influência do francês. E Cabo Verde é o português. Né? Tem os países africanos que falam o inglês. Então, tem essa mistura do crioulo fundido com o inglês. Né? Eu não sou muito estudioso dessa área. Claro, mas pelo que eu entendo é isso. São palpites, a gente está palpitando aqui, né? Mas em Cabo Verde, isso eu falo, é uma mistura do português antigo, que quando os colonizadores chegaram, a história é isso de historiadores, agora isso é real. Como que foi que surgiu o crioulo? Porque o Cabo Verde, e até tem muitos livros que dizem que os escravos que vieram para cá, não todos, mas uma parte dos escravos que vieram para o Brasil vieram de Cabo Verde. Cabo Verde era o interposto na altura da escravatura. Então, os portugueses traziam escravos para Cabo Verde, de vários países africanos. Então, você tinha, por exemplo, da Costa do Marfim, da Guiné, do Senegal, né, de vários outros países. E o que acontece? Esses africanos não falavam a mesma língua. Eram africanos de países diferentes. E aí eles ouviam os portugueses falando. Isso, imagine, 1500. Então, era o português arcaico. Claro. E aí... eles não conseguiam falar bem o português, e aí mudaram um pouco o sotaque das palavras. Daí surgiu uma língua para os africanos conseguirem se comunicar. Daí surgiu o crioulo. Sim, então, por exemplo, você falava, trabalho é trabalho. No Tabá, trabalha hoje. No Tabai. Nós vamos trabalhar. No Tabai. Entendi. Por exemplo, aqui nós falamos senhor. Lá eles falam nhô. Nhô Carlos. Nhô está direito? Nhô está direito. Quer dizer, você está direito? Direito quer dizer, você está bem. Bu está direito? Nhô é uma palavra mais de respeitosa. Bu é você. Bu está direito? Hoje também papo é com o Carlos, nes live. Nessa live, nes live. Então você simplifica o português, né? E aí Cabo Verde é incrível, porque cada ilha depois tem um sotaque diferente. Eles falam as ilhas do Sotavento e as ilhas do Barlavento. Sotavento que está a favor do vento, Sotavento porque Cabo Verde é meio assim. Umas ilhas estão a favor do vento e outras contra o vento. Bom, se eu ficar falando aqui, a gente vai falar, não vou parar de falar de Cabo Verde, né? Isso aqui é uma live cultural. Já que o papo também é música boa, é cultura. O teu primeiro CD sai quando?
Meu primeiro CD? Não, meu primeiro CD já saiu há muito tempo. Saiu quando? Desculpa, saiu quando? Ah, não, como... Quando? Quando Não foi? entendi. Quando você lançou? Quando? Tá. Eu também Meu, errei acho que o aqui primeiro na CD... formulação da pergunta. Ah, não, perdão. O primeiro CD, acho que saiu... Eu demorei muito para gravar o segundo. Acho que foi 2006 para 2007. Você estava lá? Tava lá. É todo instrumental? Você canta alguma coisa? Como é que é? Então, essa tem uma morna cantada em crioulo pela Teté Alinho, que é uma cantora de Cabo Verde. E tem uma outra que era a altura, estava a história do Saddam Hussein. Tem toda uma história as músicas, né? E eu vendo aquela guerra, aquela coisa toda assim, eu sentei no piano e fiz uma música que eu falei, cadê a paz? Ia falar guerra não, e tem uma letrinha que é eu canto, e tem um músico daqui da região, que ele é do Belém, chamado Dinho Araguaia, e ele cantou comigo. Então tem essa música. Você consegue dar uma palhinha aí? Cara, não consigo, mano. Dessas, não. Nossa, nunca mais toquei essa música. Tem que lembrar, meu. Nossa, não ia lembrar. Faz tempo, né, também. Nossa, faz tempo. Você me pegou, depois você vai cutucar pra lembrar essa música. Por acaso, bem melancólica, assim. E aí, e essa música é muito legal, se as pessoas puderem depois precisar, Cadê a Paz? Tá no YouTube. Ricardo de Deus, meus CDs todos no YouTube, já falando agora, uma publicidade, tá nas plataformas, tá no Spotify, no Deezer. Ricardo de Deus tem Fragmentos, o Vem de Lá e agora o Piano e Sentimento. São 3 Piano discos. e Sentimento. São 3 discos. 3 discos. O Vem de Lá foi em que ano? O Vem de Lá foi em 2016. Esse é mais recente. E tem o outro? Foi um intervalo de 10 anos, 2006. 2006, Fragmentos. 2016, Vem de Lá, e agora 2020, Piano e Sentimento. Todos 2 autorais? Todos os 3 autorais. Os 3 autorais. Minto. No Fragmentos... Pode estar me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tá. O Fragmentos tem um Lundu amazonense, que é do Arnaldo Rebelo, um compositor do Amazonas. É um chorinho. O Lundu assemelha um pouco a um chorinho. Né? E como estava em Cabo Verde, eu achei esse chorinho, que era um chorinho que eu tinha estudado há muito tempo, aí eu gravei esse chorinho. É o único tema que não é meu. São 13 faixas, né? E esse... Não, só queria falar uma coisa engraçada para estimular a galera a ouvir o Cadê a Paz? Claro. Porque era uma música que eu quis trazer um pouco essa ambiência assim, da guerra, sabe? Ela tem meio sofrida assim, mas ela tem uma parte depois que entra, que eu falo, e ela tem uma tonalidade menor, depois entra maior, e aí tem uma parte que a gente faz, eu e o Dinho Araguaia, fazemos vários sons. Tem um efeito sonoro de voz, várias vozes, eu gravei várias vozes, ele também fazendo ruídos, efeitos, para trazer um pouco uma cena assim de guerra, sabe? Através do som. E aí depois ela abre, ela sai e volta uma coisa assim mais de paz, assim, né? Então é uma música bem legal, que tem um carinho muito grande, assim. Depois eu vou colocar aqui para ouvir, faz tempo que eu não ouço ela. Cadê a Paz? Então você está falando de vozes, né? Isso. Quais são os maiores desafios em trabalhar com música instrumental também? E aí eu acrescento até música clássica, jazz, chorinho. Não era mais fácil você ter ido tocar aí um axézinho, um sertanejozinho, mas tem? Sabe, é assim, eu não tenho nada contra e posso tocar, porque eu já toquei. E se hoje em dia um grupo me chama para tocar, eu toco. Não tem problema nenhum em tocar um sertanejo, um axé, um reggae, um samba. Porque é meu trabalho, é minha profissão. Só que, por exemplo, eu não gravaria um CD desse estilo. Por quê? Porque é o que me toca, o que é verdadeiro para mim. Entende? Se eu vim gravar um CD, eu posso, porque eu já até gravei com meus amigos, inclusive eu estou para divulgar uma música muito legal do Dinho Araguaia, chamada O Sol Nasceu, que eu estava 18 anos, mas todos os anos eu vim de férias. E aí, uns amigos meus aqui, tem um grupo chamado a Irmandade Africana, Dinho Araguaia e a Irmandade Africana, que eles estavam gravando um CD aqui. Um projeto muito bacana aqui da cidade de Suzano, que tinha um estúdio municipal. Eles fizeram meio que também um festival, e quem participasse do festival e atingisse algum primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, gravava umas 2 faixas. Não, gravava um CD inteiro. Através da prefeitura. Então eles gravaram um CD todo. E eu participei de umas 3 músicas. Como você está falando de reggae, essas coisas, eu lembrei disso.
E tem um reggae muito legal que eu toco teclado nela. E eu quero ver se brevemente eu divulgo. Por quê? Mas eu participei de um CD. Talvez eu não gravaria, porque eu gosto de compor. E minha música vai em outra linha. Tem um pouco de influência meio de balada, de jazz, de bossa nova. Então, o que você está falando disso, do porquê, não sei muito bem a sua pergunta, mas o que me veio te dizer é o que é verdadeiro, o que me toca, o que eu sinto. Porque se eu toco uma música para você, a música mexe comigo. Então eu quero tocar uma música que mexa comigo. Eu tô Que sendo, seja eu tô sendo um pouco Você me irônico provocando, eu achei legal. e tô te provocando também. Afinal de contas, eu acho que a gente, Tá certo. músico como você, a gente precisa provocar, a gente precisa arrancar alguma coisa diferente, sair um Tá pouco certo. do mais do mesmo. Porque, por exemplo, É. eu até acrescento uma outra pergunta. Você acha que existe um Mas preconceito? Acha que existe um preconceito contra a música instrumental? Ou essa música não é divulgada da forma que teria que ser para que tivesse um alcance maior no público? rapaz, é que assim, você está fazendo perguntas boas, interessantes, e eu ainda nem te respondi a anterior, né? Não, mas calma aí, vamos ver se eu vou lembrar essa sua do preconceito, da relação à música instrumental. Mas eu ainda queria voltar outra, que você meio Volte. que perguntou assim, será que não era mais fácil na anterior? Isso é. Você falou mesmo, será que não era mais fácil tocar outro estilo de música? Talvez fosse mesmo. Inclusive, eu fui aqui numa casa, ainda bem que não tem muita gente, né? Vou fazer uma fofoquinha aqui. Não é fofoca, né? Não gosto, Fica à eu nem gosto de vontade. fazer fofoca. É um comentário, né? É uma troca de informação. Deixa eu ver um pouquinho d'água aqui. Abriu uma casa muito legal aqui em Suzano. Não sei se tem alguém de Suzano aqui. O problema é que isso fica gravado, né? Chamada Sim. Adega 33. Adega 33, né? E aí eu fui lá um dia, nada contar, uma sertaneja, e esse dia eu lá tava samba, casa cheia, né? O que eu queria propor pro gerente? Porque, eu não consegui falar, não. Eu falei com o gerente, entreguei meu CD, deixei meu cartão. Ele falou, não, passa aqui outro dia para falar com a pessoa que faz a agenda dos músicos, né? E aí, eu não encontrei ele. Porque eu ia falar, sugerir, ok, você poderia pegar um dia da semana, música instrumental, jazz, para atender todos os públicos. Claro. Já que um dia é sertanejo, um dia é samba, um dia pode ser reggae, um dia pode ser rock, e um dia pode ser música instrumental, bossa nova, jazz. A minha sugestão era essa. Olha que bacana. Sim. Por que não ter um espaço numa casa aqui para atingir todos os gostos, todas as idades, todos os públicos, né? Sim. Então eu não consegui falar com a pessoa, mas aí eu olhei bem para casa, eu falei, será que o cara vai aceitar? Não custa nada falar com ele, mas pela roupagem que está tendo da casa, não é esse estilo que ele vai querer investir. E eu tenho uma pena disso, das pessoas quererem investir em outro estilo, porque tem um público que gosta de boa música. Não é que a outra não seja boa música, desculpa, não é que boa música, que gosta também de música instrumental, que gosta de bossa nova. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, talvez seria mais fácil sim, porque tem um público maior. Mas aí tem todo um esquema para que isso também seja montado. Tem todo esse esquema da indústria cultural, das pessoas que querem ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar dinheiro. Mas eu quero ganhar dinheiro com uma música que para mim seja verdadeira. Né? E respeito quem faça o tipo de música. Mas eu acho que tem um público maior que gosta de sertanejo. Não posso comparar um público de não criticando, mas é real, né? De música instrumental com sertaneja, ou de música instrumental com samba. Tem um público maior. Mas o que eu acredito é que tem um espaço, tem casos, por exemplo, em São Paulo que são música instrumental. Jazz nos fundos, tem aquela Jazz B, se não me engano. Eu tô meio fora do circuito, mas tem várias casas que tocam música instrumental e tem um público para isso. Tem a To Be or Not To Be, que é uma casa incrível, que já tem um tempo que eu passei por lá, que investe. Então tem casas que escolhem tocar um outro tipo de música. Mas isso para mim é um tipo de música que me coloca desafios, né? Eu também estava estudando nos chorinhos, me traz desafios. Me traz a questão da coordenação motora, da técnica, né, do ritmo brasileiro. Então, é opções de cada um, né? Eu opto por esse lado de estudar, de me desenvolver, né? Aí qual foi a sua segunda pergunta que eu falei que ia responder? Eu vou repetir, mas tem uma música, uma letra do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, que eu acho que até que responde um pouco essa tua pergunta também, que ele diz o seguinte: seria mais fácil fazer como todo mundo faz, mas nós vibramos em outra frequência, não vemos graças nas gracinhas da TV e choramos de rir no horário eleitoral, entendeu? Uma forte, né? Então tem muito... A minha segunda pergunta foi o seguinte:
Você acha que há um preconceito contra a música instrumental? Ou você acha também que a música instrumental não é divulgada da forma correta para que tenha um alcance maior? Ou o brasileiro não tem cultura mesmo? Não, tem um alcance maior ou um alcance menor? Ou um alcance menor? Maior, um alcance maior. Ah, porque ela não tem um alcance maior, a música instrumental. Isso. Então, né? Eu acho que não há preconceito. Eu acho que se há o preconceito da própria pessoa, né? É delicado falar sobre isso, né? Porque eu não sinto. É uma questão também de aptidão, de gosto. Mas eu sempre, numa outra live anterior, que eu tinha falado é o seguinte: por que isso acontece? Não há uma maior divulgação, não só da música instrumental, da música clássica, do chorinho. É educação. Educação musical. É investir na educação para que tenhamos nas escolas básicas, desde o ensino básico, arte, que se ensine música para as crianças, que nós aprendemos a treinar o nosso ouvido, a ouvir outros sons. Porque às vezes, por exemplo, eu estou aqui com o piano, vou te dar, não sei, essa coisa das lives no piano não funciona, meu. Das frequências, principalmente aqui no Instagram. Mas, por exemplo, vou mostrar um sonzinho aqui para vocês. Ó. Não vou tocar, não, só o que nós chamamos de acorde. Um som comum. Isso é um som comum, ó. Um som certinho. Quando você vai ouvir, por exemplo, alguma música clássica, ou uma bossa nova, ou jazz, o som já é esse, olha. Um som mais torto. Olha esse som. Não sei se o som tá ouvindo aí, chegando aí, né? Pra mim tá chegando, tô com fone. Olha esse som, olha, eu adoro esse som. Sons que chamamos de dissonância. Então, como as músicas que tocam, a música que atinge o maior público, não usa esses acordes, as pessoas, quando ouvem esses acordes, acham que é desafinado, que é feio. Porque o ouvido não está treinado. Eu não consigo ouvir uma música que não tem esses sons. Então deixa eu te provocar mais uma. Você é um cara bom, deixa eu te provocar. O brasileiro é sem cultura mesmo? Não vamos falar isso, não é isso. Eu acho que não é bem isso. Eu tô te perguntando, você é o cara que tem que Rapaz, você tá perigoso, tem que tomar cuidado com você, rapaz, você é perigoso. Não, eu não acho que o brasileiro é sem cultura. Eu acho que o acesso acaba sendo limitado e não é estimulado. Eu tenho muito, tá bom, nossa, que bom que o som tá bom, Maceió. Ele falou que o som tá bom, que raro fica bom o som. Então depois, de repente, eu posso tentar tocar uma música para vocês se der tempo aí. Pronto, depois no finalzinho você faz uma palhinha aí. O que eu vejo que acontece? Minha visão, não tô dizendo que eu tô certo, né? E eu sou muito dessa questão social, porque eu vim de um bairro periférico, tá? Que poderia ter me enveredado para as drogas, ter vendendo droga, virar traficante. A arte me transformou. Então, eu acredito na transformação que a arte pode fazer na vida de uma pessoa. Quem diria que um jovem de uma periferia aqui, da cidade de Suzano, do Jardim Monte Cristo, iria se tornar pianista, compositor, que ia viajar para vários países do mundo, gravar CD. Então, a música me transformou. E você quer que eu não te provoque com essa bagagem toda? Você entende? E aí, a minha ideia, ainda quero fazer, antes de ir embora desse plano, entrar num projeto social, porque eu já fiz isso em Cabo Verde. Eu fiquei 1 ano indo num bairro periférico, dando aula gratuita com as crianças. Não sou eu, com mais 3 brasileiros. Eu ia te perguntar isso, como foi aceito, como eles recebiam esse seu som lá, as crianças de Cabo Verde? Então, aquela que as crianças... Calma, é que as crianças não iam levar esse som para as crianças, tem que ser pedagógico. Porque as crianças começavam com coisa simples, né? Mas a recepção no bairro era muito lindo. A gente no bairro lá, às vezes não tinha lugar para fazer aula, a gente pegava um quintal de um bar, um quintal da casa de um. Foi muito interessante essa experiência. Eu tinha uns 10 alunos de teclado. Rapidamente vou voltar aqui. Nossa, tem tanta coisa para falar, porque o tempo é curto, uma hora já acabou, né? E eu fiquei dando aula lá para essas crianças. 1 ano lá. Tinha uma professora que era língua portuguesa, uma era bióloga e eu com música. Íamos lá. Uma professora juntava um grupo, vamos falar de biologia, preservar o bairro, preservar a ilha, porque Cabo Verde tem que se preservar aquelas ilhas.
uma outra ia falar de língua portuguesa, porque às vezes, nesses bairros, eles não falam bem português. E eles precisavam depois entrar na universidade, eles precisavam saber falar bem português. E eu ia levar arte para eles. Fiquei dando aula 1 ano, depois eu voltei, que eu dava aula no Centro Cultural Brasileiro, levei um grupo menor, uns 4, 5 alunos, dava aula gratuito para eles lá. Fiquei um tempo dando aula gratuito para eles. Desses, resumindo, ficou um. Eu fiquei um trabalhando com ele. Esse um, quando eu vim embora, me substituiu. Está me substituindo lá dando aula. Chama Júlio Correia o nome dele. Então, voltando para o Brasil, eu tenho essa ambição de ou entrar também com política, com prefeitura, não sei, com Secretaria de Educação, de Cultura, ou eu mesmo com meus próprios recursos, levar a música para as periferias. Para eles terem acesso. Por quê? Estudar uma aula de instrumento é caro. Você tem um teclado, tem um piano, tem um violão, é caro. Então, como que você tem acesso? Você tem que ver, tem que entrar o governo com projetos. Por exemplo, estou num projeto muito interessante. Eu estou no projeto Guri, vai fazer 1 ano. Eu vou na Fundação Casa, do Brás, 2 vezes por semana, com uma outra educadora, levar música para os jovens que estão ali cumprindo alguma pena. E lá, esse chama o polo fechado, tem um polo aberto. E o Guri tem um polo aberto em algumas cidades que eles oferecem música gratuita. Então tem que haver mais projetos desses. É claro que o Guri não consegue atingir todas as periferias, todos os bairros periféricos. Daí, com esses projetos, a gente vai criar embriões para que a nossa música, a gente tenha um público mais crítico para poder apreciar outro tipo de música. Uma música com mais poesia, com mais conteúdo, com mais sons, não sons certinhos. Porque quando o cara vai gravar esses FMs, eles querem uns sons que já... não querem um som muito diferente para não ferir o ouvido do público deles. Então, a gente está sendo manipulado a ouvir uma música que eles querem que a gente ouça. Porque os caras têm grana. Vamos lá, deve ter pouca gente, posso falar à vontade. Eles pagam para tocar as músicas, eles pagam, você sabe, tem rádio que tem o jabá, você paga para tocar sua música. Eu quero que a música toque 100 vezes durante o dia. O cara paga e toca. Eu entrevistei Júlio Medalha. Nossa, sério? É. Nossa. Além de então, você entendeu? Eu acho que não vou continuar porque você entendeu o que eu tô querendo dizer. Acho que quem tá ouvindo a gente também entendeu. Então, é um ciclo vicioso. Depois eu vou te mandar o link da entrevista que eu fiz com ele. Fiz na rádio, foi até na rádio. Uma pessoa sensacional, viu? Nossa. E ele... Eu vou já vi algumas entrevistas dele. Eu vou pegar uma frase que ele até me disse em relação a algo parecido que a gente estava conversando. Eu acho que se o Brasil tivesse, se em cada cidade tivesse projeto como esse que você está falando, pessoas como Ricardo de Deus, o Brasil estaria mais livre dessa imbecilidade que a gente vive. E você sabe que o Júlio Medalha fala mesmo, entendeu? Mas a educação é cultura também. Eu insisto, a educação é cultura. Então temos que investir nisso e levar a música para as crianças, outro tipo de música, e educando elas a ouvirem outros sons. Porque depois elas vão ser críticas. Quando elas conversam, não gosto dessa música. Essa música está muito pobre harmonicamente, melodicamente. Mas a letra, cadê a poesia? Mas se a gente tiver pessoas críticas, com senso crítico, é ruim, eu não vou poder ouvir mais as músicas chiclete. Você tá doido? Você quer acabar com isso, Ricardo? Você tá sendo muito perverso, cara. Vai ter público para tudo, vai ter sempre público para isso. Porque sabe o que eu vejo assim, ó? Eu queria dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Porque música, arte de forma geral, é para todos os momentos da vida. Ó. Você tem música para nascer, você tem música para morrer, você tem música para festejar, você tem música para chorar, você tem música para dançar, você tem música para brincar, você tem música para refletir, você tem música para apreciar. O que está acontecendo é que nós estamos esquecendo dessa música como arte, música para apreciar, música com valor de elevação, música como artístico, sabe? Então, música é só farra, só alegria, só para carnaval. Pô, também não estou criticando também, gosto de carnaval, vou lá pular, só que eu não vou lá só pular. O que é arte? Nossa. Eu vou dar uma definição minha, não de livros. Arte, para mim, é uma ferramenta para a elevação e evolução do ser humano. Você tem 3 minutos para tocar uma arte. Nossa, aí é pouco, né? Tudo bem.
3 minutos? Não vai dar tempo, a música tem 5. Eu acho que vai dar para você uns 4,5 e depois a gente fecha. Tá, vou tocar um trechinho aqui, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se podia virar um pouquinho aqui pra ver. Não vai dar pra ver o teclado. Quando o papo é bom assim, dá para ir até meia-noite. Quando eu crescer, eu quero ser assim, viu? Gratidão, irmão. Gratidão. Quando eu crescer... Ela continuava, mas eu quis só para dar um cheirinho, eu não sei como o som tá, se ia ficar longo, aí eu terminei antes da hora. Mas só para finalizar, só para ficar um cheirinho para vocês. Essas belas coisas as pessoas encontram onde? Então, olha, tá no Spotify, tá no Deezer, tá na iTunes, tá em todas as plataformas digitais, né? Também está no YouTube. Tem uma história muito linda essa música que eu toquei, Serra do Itapetí, Contemplações Serra do Itapetí. Tem uma serra linda aqui, em Mogi das Cruzes. E aí, no YouTube, tem um vídeo eu tocando no estúdio e fundimos com imagens da serra. Tá uma coisa, sou suspeito, mas ficou muito lindo. Essa música, se eu toco, ela, sabe, me eleva, me faz muito bem essa música. E eu vejo relato de algumas pessoas também que ouvem, dizem a mesma coisa. Então essa música, eu sinto que ela tem uma força muito legal, sabe, de elevação, sabe? O que te faz chorar? Oi? O que te faz chorar? Essa música, por exemplo. Eu toco ela, um dia eu não estava legal, eu conto isso pra você, eu achei incrível. Eu não estava legal assim, estranho, eu comecei a tocar essa música, tem uma parte que eu estava improvisando, eu comecei a improvisar aquilo, aquela música comecei a me emocionar, comecei a me arrepiar, quando fui ver as lágrimas estavam assim, eu chorei assim, quando eu toquei essa música assim, eu falei, nossa, dissipou aquilo, eu estava bem, alegre assim, ó. Então música mexe comigo, música, arte de uma forma geral, por isso que eu trabalho com ela, né, porque é verdade para mim, isso que eu estou contando, isso que eu estou tocando não é mentira, é verdade, isso eu falo, sabe, convicto. É verdade. Por isso que você foi fazer yoga também? Exatamente. Eu pratico yoga, meditação.
né? Ho'oponopono. Várias ferramentas aí para meu desenvolvimento, né? Pessoal, humano, emocional. Ricardo, gratidão, cara. Você é mestre. Estamos aí aprendendo, sempre aprendendo. Tentei te provocar aqui, mas você é muito bom. Muito obrigado, viu? Satisfação enorme, cara. Foi um prazer, meu. Que delícia. Prazer, sucesso para você. Obrigado a quem nos acompanhou aqui. Foi um momento muito agradável aqui, de uma conversa muito boa. Poder falar de arte, falar de música, tocar um pouquinho, levar um pouco da minha música para vocês, sabe? E quem puder, acompanhem lá nas redes sociais. Veja, claro. Ouça lá a música que eu fiz de verdade, de coração para vocês. Se inscrevam lá no canal do Ricardo de Deus, também no canal Paiaiana Conectados. Esse vídeo vai para lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Obrigado. Já vai terminar? Não dá pra perguntar mais nada? O Paiaiá, de onde veio o Paiaiá, rapaz? Paiaiá é um povoado na Bahia, município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador. Tem 600 moradores, o povoado. Lá nós temos 600? Lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Eu nasci lá e dei o nome ao programa em homenagem. É isso. Vou pesquisar. Que lindo. Parabéns, irmão. Que lindo. Gratidão. Obrigado, gente. Um abraço. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Satisfação.